Opa, Ilan, Opa, bem-vindo. tudo bem, Fred? Tudo bem, graças a Deus. Você? Beleza, tudo certo. Estava aumentando aqui o volume, por isso que eu botei o mãozão na frente. Desculpa. Também estou dando uma ajeitada aqui, porque quando ficam as duas pessoas muda um pouquinho a imagem. Agora acho que está legal. Exatamente. Dá uma enquadrada aqui, né? Beleza, Ilan, melhorou muito aqui. obrigado aí por você estar fazendo esse papo aqui comigo. Pô, imagina, eu que agradeço. O maior prazer falar contigo, Fred. E eu acho que a gente pode trazer aí uma mensagem muito legal para quem nos ouve, né? Acho Eu que espero a que gente sim. tem, né, a gente tem como tema central aqui do nosso negócio, né, investimento. Investimento passa aí por gestão de caixa, gestão propriamente dita, né? E, pô, você tem uma história tão bacana, tão bonita, que pode aí inspirar muita gente aí que nos ouve, né? E eu acho que essa é a ideia e parte desse princípio aí, o nosso convite para a gente trocar essa ideia, a gente Eu te, conversar. eu te E, agradeço e pô, espero aí corresponder a essas expectativas aí. E assim, e que você pode explorar, fazer qualquer tipo de pergunta. Eu estou aqui para esclarecer, maravilha, principalmente aí aspectos aí da minha vida, da minha trajetória. maravilha. Bom, então vamos começar, né? Acho que a galera já, tô vendo aqui que já tem aí muita gente entrando, muita Isso gente nos mesmo. acompanhando. Queria também, poxa, além de agradecer aí a presença de todos que nos veem agora, dizer que essa live vai ficar gravada, né? Para posteriormente, quem quiser aí acompanhar também ter acesso, né? E deixar também um campo aberto, deixar aqui é, deixar a bola para quem quiser fazer perguntas, quem quiser eventualmente aí participar, por favor, a gente gosta bastante aí de ter essa interação. Então, vamos começar aí, Fred. Vamos embora. Vamos, vamos contextualizar. Eu sei, já sei assim um pouquinho da tua história, e estou aqui super curioso para ouvir um pouco mais dela aí, especialmente contada por você, protagonista dessa história. É, Fazer aqui um breve parênteses, pedindo escusas aqui aos torcedores de outros times, né? Mas nada como aí ter um exímio gestor no nosso time, trabalhando para a gente, fazendo aí um bom trabalho para o time que a gente torce. Então, além de ser um admirador da tua história corporativa, eu sou, além de admirador, sou grato aí à tua, pô, influência e participação na gestão daquele clube que está ali na caneca, ali no fundo, ali Aquilo na ali tua é prateleira. De Lima, é da final lá em Lima. Pô, que legal, que jogo, né? Chorei Foi que muito lá jogo. naquele segundo gol lá. Que jogo! Nossa, Que histórico. emoção. É verdade, é verdade. Mas, Fred, vamos contextualizar. Conta um pouco para a gente, aí numa ordem cronológica. Aí tem uma boa história aí para contar, mas de maneira até superficial, que se você for contar numa ordem cronológica, aí, pô, a gente vai longe nesse papo. Mas só para contextualizar aqui, quem nos ouve, quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, quem acompanha aqui o nosso papo, para contextualizar um pouco da tua história, fala um pouco de como você começou, por onde você passou, enfim, conta um pouco para gente. E lá eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, em Todos os Santos, que é perto até do Engenhão. Estudei em Aham. escolas públicas até entrar para a universidade. Estudei numa universidade paga, mas eu fui bolsista. Me formei em engenharia com 21 anos de idade. Eu sempre fui muito estudioso e rapidinho. Trabalhei na Petrobras, onde eu entrei por concurso, fiquei lá quase 6 anos. Depois eu fui para Lojas Americanas, onde eu passei a maior parte da minha vida profissional. Legal, Saí da legal. Lojas Americanas para empreender, me tornei sócio, diretor-geral de uma empresa carioca, também dona de marcas importantes, Richards e Salinas, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós vendemos a companhia. E em 2013, eu fui convidado para participar então dessa transformação aí do Flamengo, né? Que até Aham, no começo eu falei assim, pô, mas será que isso é um ambiente para mim? Que eu sou todo certinho, eu não gosto de estar envolvido em coisas sem chance de dar certo, sabe? aham. Claro que eu não fujo de desafio, de dificuldade, mas tem que ter o caminho e tem que querer muito que dê certo.
né? Exato, claro. E no Flamengo aconteceram coisas interessantes, assim, foi um choque de gestão, porque a minha grande dúvida era se ia ser possível ou não aplicar, né, os princípios e a forma de gerir empresas que eram muito bem geridas, né? A Lojas Americanas foi uma escola, né? Eu absorvi muito esses conceitos, né, de empreendedores, e aí até uma coisa interessante, né? Cariocas e É brasileiros, verdade. que mostra que É nós não temos verdade. problema de gente, o nosso problema tá muito ligado à forma de fazer a administração e a gestão, né? É verdade. Quanto mais Aliás, até. meritocracia, transparência, foco em resultado, melhor. E Pois é, foi isso aliás. que no trabalho aqui procurou ser feito lá no Flamengo. Desculpa, pode falar. Entendi. Não, eu ia fazer uma intervenção rápida, contar um pouco desse trabalho feito nas lojas americanas, né? Que o controle das lojas americanas foi assumido pelo grupo do Jorge Paulo Lema, né? Exatamente. E eles levaram um pouco dessa dinâmica ortodoxa financeira para dentro de uma empresa de varejo, o que foi aí uma Foi história muito crucial. vencedora, né? Foi crucial. Muito É. legal. Aliás, E eu, esse. eu ouvia coisas lá, né, no período das lojas americanas, quando o mercado Aham. mesmo, né, os jornais especializados, falavam das lojas americanas, tinha assim um viés de que o pessoal da loja americana só entendia de finanças. E essa acusação foi feita também em relação à nossa administração lá no Flamengo. E aí tem uma pergunta que não é só finanças, é um modelo de buscar objetivos claros e gerar uma cultura de aprendizado para aquele negócio específico. Uhum. Finanças é crucial, porque se você não consegue transmitir isso numa coisa que dê solidez e segurança à organização, esquece. É verdade. Mas na época se É falava muito, verdade. não, eles não entendem de varejo, eles só entendem de finanças. Eu sou bem mais velho que você. Daquele tempo, Ilan, a maioria das empresas não existe mais. É E a verdade. lojas americanas vai muito bem, obrigado. Quem é que É entendia verdade. mais de varejo? Era a lojas americanas ou eram os outros? Eles É sumiram. verdade. É E a verdade. mesma E acusação foi grandes nomes, né? Grandes nomes aí do varejo sumiram. daquele tempo, quase todos. Pois é. Pois Quase é. É todos. E a lojas verdade. americanas continua crescendo e vai muito bem, obrigado. É verdade. Então não É era só verdade. finanças. Como o Flamengo também não era só finanças. É que primeiro você tem que organizar as contas. O que é fundamental para você ter um time de futebol vencedor? Jogador de qualidade. Jogador de qualidade é barato? Não, não é barato. Os Não é melhores ganham barato. mais. Pois é. Então, você tem que ir criando um modelo, uma cultura para ter dinheiro de uma forma sustentável e sólida para girar o que eu chamo do ciclo virtuoso. Uhum. Quanto melhores os jogadores, melhor a estrutura, melhores os resultados esportivos, mais patrocinador, mais valor, mais audiência, mais valor na cota de TV, mais receita, mais jogador de qualidade, mais resultado esportivo, mais torcedor, mais receita, e aí você vai. É nesse ciclo que o Flamengo está. Interessante. Nessa tua história, eu vejo que você passou ali de executivo, teve uma experiência empreendendo, teve uma experiência como conselheiro, foi para a administração de um clube de futebol, aliás, um clube de futebol super relevante em nível mundial, né? Sem dúvida. E, e eu queria uma curiosidade, como foi essa tua adaptação? Porque eu posso te dizer aqui um pouquinho da minha, eu saí aí do mundo executivo para empreender e eu montei a BRA junto com os meus sócios que trabalhavam comigo. A gente já Legal. tinha aí uma sintonia fina juntos trabalhando, a gente identificou uma oportunidade no mercado e a gente, há 8 anos atrás, a gente resolveu empreender fazendo o que a gente já sabia fazer, né? Agora, essa etapa de pular do executivo para o consultivo, para o empreendedor, para um time de futebol, pô, é óbvio que deve ter uma paixão envolvida, né? Com certeza tem. Falo aqui como um flamenguista também,
Mas conta para mim como foi, para mim e para todo mundo aqui que ouve a gente, conta para a gente como foi aí essa experiência de você girar a chave. Como é que foi? Você entrou no Flamengo, viu aquela. Porque tem uma história que fala assim: o fulano foi vender chinelo num país que todo mundo anda descalço, e ele tem duas opções: ou ele volta ou ele fica. É isso. Né? Tem o que volta que fala assim, ninguém vai usar chinelo, todo mundo anda descalço. E tem o que fica, que fala assim, todo mundo vai usar chinelo, porque todo mundo anda descalço. Como é que foi essa tua experiência chegando no Flamengo? Enfim, compartilha com a gente essa É, história tua no clube. e ela, na verdade, toda essa reformulação do Flamengo, saiu de um trabalho em equipe. Vou fazer Aham. só um parênteses para dizer que o Paulo Ganimi está indo, ó, Pô, o Paulo deputado Ganimi, federal pelo Novo, Chicão Bulhões está aí também. legal, legal. Tadinho, olha o que o miserável está falando aqui, ó. Eu sou Infelizmente, o eleitor. Fred saiu do Flamengo para lutar pelo Rio. Muito Agora o bom mesmo. Rio É vai ladeira verdade. acima e ele vai torcer para o Flamengo ir ladeira abaixo, porque ele é um vascaíno miserável. Mas olha só, não vai acontecer isso com o Flamengo, não. O Flamengo vai continuar andando para cima. Vou aproveitar e fazer um parêntese aqui. O Ganime é um cara sensacional. Nós fizemos um evento com ele na época que a reforma da Previdência estava em pauta. E nós fizemos um evento para os clientes, um evento presencial. E o Ganime explicou a reforma da Previdência com uma maestria incrível. Foi super legal. Queria aqui agradecê-lo mais uma vez, né? E fazer aqui minhas máximas considerações aí a esse deputado incrível, do qual eu sou eleitor também, sou admirador do Ganime, do Chicão, do Partido Novo. E tenho aí, é óbvio que não é exatamente o nosso tema aqui, mas como opinião e como filosofia, eu tenho aí a economia liberal como um grande norte, como um grande caminho que me conduz. Então, hoje, aliás, eu fiz uma postagem aqui no nosso Instagram recomendando a leitura do livro A Revolta de Atlas, Eu que estou no finalzinho dele, é um é um espetáculo. espetáculo, é uma bíblia, né? É isso. Pra, é uma bíblia para falar aí. Recomendo muito também, endosso a sua recomendação completamente. Legal, legal. Mas, enfim, fazendo aí uma Mas eu vou deferência. aproveitar um outro parênteses, já que você falou do Ganime. O Ganime hoje é o líder da bancada dos deputados federais. E como eu sou muito competitivo também, Ilan, Hum, é um orgulho enorme que eu tenho dos deputados federais do Novo, que são só 8. No uhum, Congresso tem 513. E esses caras estão dando um orgulho enorme, porque legal. tem uma instituição chamada Ranking dos Políticos, Uhum, que faz a avaliação dos deputados federais. Os 8 uhum, primeiros do ranking dos políticos, desde que começou essa avaliação, são os 8 do Novo. Um legal, deles é o Ganime. Então, ó, legal. palmas para eles. E acho que assim é uma forma de fazer completamente diferente. Gastam menos da metade do que os outros deputados gastam. Mas vamos voltar lá. Legal, eu bato palma com você. Eu bato palma Obrigado. com você. O que aconteceu? Para mim, essas coisas nunca foram grandes mudanças. Qual era a minha Uhum, dúvida? Era assim, pô, eu já estava num momento da minha vida que eu estava já mais tranquilão, entendeu? uhum, Por isso é que eu fui lá, senão eu nem iria. E porque a pessoa que me convidou para ir lá era uma pessoa que tinha muita credibilidade para mim. E fui uhum. conhecendo e vendo outras pessoas muito gabaritadas que estavam naquele processo lá no final de 2012. Mas a minha questão era a seguinte, falei, cara, se for para fazer direito, sem politicagem, uma questão absolutamente profissional, eu vou. Mas eu tive dúvida. Que uma coisa é você, não, tudo não, nós vamos fazer. Mas na hora H, É, às vezes, não, aqui é verdade. diferente, aqui começa aquela conversa que Não aqui é toca diferente. aqui, não mexe É, lá. Essa gaveta aí você não mexe. exatamente. Mas não, foi firme desde o início. E foi como se fosse uma empresa. No começo, o que foi diferente? Pessoas muito gabaritadas que estão no mercado, né? O cara qualificado, ele está no mercado. A gente tinha muita dificuldade de atrair para o Flamengo. Porque como é que você vai oferecer
uma perspectiva de carreira num lugar que pô, tem eleição a cada 3 anos, né? E que tem muito viés político. Então, nós fomos buscando pessoas que já estavam numa faixa de vida, que tinham experiência e que queriam ir. Mas aconteceram algumas coisas interessantes. Eu, no primeiro ano lá, eu fui diretor de marketing, eu não fui diretor-geral. O primeiro diretor-geral dessa nova administração, ele era torcedor do Fluminense. Olha. O diretor financeiro, ele era torcedor do Botafogo. O Flamengo ia muito mal nas redes sociais. Nós fomos lá, buscamos um corintiano. O Corinthians era muito melhor que o Flamengo. E o Flamengo hoje é um dos maiores do mundo nas redes sociais. Legal. Acabou que naquele jogo contra o Volta Redonda, bateu recorde mundial no YouTube. Legal. O jogo transmitido. Legal. E ele disputa ali, está na faixa ali dos 4, 5 primeiros. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Ou seja, não teve aparelhamento político. No final, a gente já estava contratando gente de empresa com experiência em empresa multinacional, que já tinha trabalhado fora do Brasil, contratando consultoria de empresas estrangeiras, desenvolvendo o nosso pessoal internamente. O Flamengo virou uma empresa. E isso está continuando. Muito legal. Então, não tem... O que foi a diferença? A diferença foi também, como lá no começo das Lojas Americanas, as dificuldades todas que nós vivemos. Criando uma cultura, trazendo gente nova, misturando com a turma que estava lá, porque você não pode jogar fora uma experiência e as coisas que estão em andamento. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu já vi até acontecer em empresa e dá muito errado. Entra um pessoal novo, a empresa não... Que uma coisa é você fazer uma intervenção, a empresa está quebrada, cheia de problemas. Quando você entra numa empresa que está funcionando razoavelmente, cara, tem muito aprendizado instalado ali. Exato. Não é para você chegar chutando a porta, não. Exato. É claro que tem oportunidade para melhorar, tem, mas não interrompa o que está em andamento, sem que você tenha muita segurança do que você vai fazer. Teste, na administração, a gente chama. Na administração, isso se chama memória corporativa, né? Exato. Na administração, você não pode. Você tem que tomar muito cuidado para não perder a memória corporativa daquela instituição, né? Exato. Aprendizado custa caro. Custa muito caro. Um erro custa muito caro. Entendeu? Então, eu sempre fiz isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar Lojas Americanas lá atrás, ela não ia muito bem. Tinha problema de caixa no final do ano e tudo mais. Nós fomos melhorando, fomos mudando toda a forma de fazer negócio, estruturar sortimento. Eu sempre tive do lado comercial. Eu sou engenheiro, matemático, né? Assim, fiz pesquisa operacional, sou daquele cara numérico pra caramba, mas na Lojas Americanas todo mundo achava que eu era financeiro, mas eu não era financeiro. Eu era comercial. Mas, para você organizar o sortimento de uma loja, por exemplo, você tem que balancear, você tem que otimizar o espaço onde você expõe o produto, né? Perfeito. Você quer aumentar a venda por metro quadrado. Como é que Exatamente. você compõe o teu sortimento? E na montagem na forma como você monta esse sortimento, alguns produtos você vai tirar, outros produtos vão ficar. Abre-se um espaço de negociação enorme com os fornecedores. Que a Lojas Americanas da antiga não explorava. E que muitas empresas falam, não, o cara é um craque no varejo, não explorava. Porque gestão de estoque, ainda mais naquela época, as taxas de juros, inflação, eram altíssimas. Caramba! Era a única empresa no Brasil, eu sei que eu contratava gente das outras empresas, que o comprador tinha uma HP 12C na mão, na época, para fazer a conta da margem, mas incluindo uma coisa que a gente chamava de efeito financeiro. Qual é o custo do giro daquele estoque? É o delta T até ir para o consumidor. A gente olhava integral para saber se aquele produto ia dar lucro ou não ia dar lucro. Às vezes a margem era enorme, mas você carregava um estoque imenso que matava aquela margem toda. E eu ficava surpreso que às vezes eu contratava gente até de alto nível de outras empresas. E na entrevista eu falava assim, mas vem cá, mas lá está dando prejuízo, que eu olhava o balanço. Ele falou, não, mas no comercial nós estamos muito bem. O nosso problema é no financeiro. Como se tem... Cara, não tem duas empresas. Não tem dois fluxos de caixa. Tem uma empresa só e um fluxo de caixa só. Pois é. Sabe? Então, quando eu vim para o futebol, por exemplo,
contratação de jogador, né? Cara, no começo, os números do futebol não batiam com os números da contabilidade. Opa, não, tem que bater. Porque o cara não colocava um monte de custos que o Flamengo ia pagar de agente, entendeu? De direito de luvas, não colocava na conta. Mas, pô, mas isso, isso é custo. E aí nós fomos organizando aquilo tudo. E quando eu contratava um jogador caro, nós olhávamos como é que ia estar a situação de receita versus despesas pelo fluxo todo do contrato, até acabar o contrato. Não adianta. O que é isso? O cara economizava muito no primeiro ano. No primeiro ano eu pago menos. Aí, sabe aquela escadinha de você ir pagando mais lá para frente? Não, peraí. Vai jogando Beleza, problema para os próximos mas anos, vamos né? ver o que vai acontecer no ano que vem. O contrato é de 3 anos, então vamos ver o que vai acontecer no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. E aí você começa. Nós montamos modelos lá em que, pô, como é que maneja elenco. Esse é um problema de gestão, né? Porque Básico. Muitos gestores se preocupam com o ano com o período que eles estão na gestão e vão deixando a bomba explodindo na próxima, né? Isso aí é um problema do próximo, né? Se você for olhar isso em clube de futebol, era tônica, no Flamengo se mudou radicalmente, agora vai para o lado da política, né? Vai para o lado da administração pública. Pois é. Olha o desastre. Os caras são irresponsáveis, absolutamente irresponsáveis. No Flamengo, você enxerga... Essa administração, que eu não fiquei até o final do Flamengo, Ilan, deixou 130 milhões para quem ganhasse a próxima eleição. Era mais 50% de possibilidade de gastos no futebol para o ano seguinte. Não tentou gastar aquele dinheiro no último ano de mandato para fazer um bonito. Não fez isso. Olha só, mesmo sendo xingado que não era, que não entendia de futebol, mas deixou. Você sabe que... Deixou legado, deixou organização. O objetivo era o Flamengo. É uma coisa muito criticada, aí, especialmente na administração pública, e assim, tem diversas teses para explicar por que as nações fracassam, né? Tem uma tese que diz que é a geografia, que países em que você tem um clima predominantemente frio, as pessoas pensam em poupar mais, porque tem períodos aí de vacas magras, então logo são nações mais ricas. Tem outra tese... Mas ao planejamento, né? Exatamente. Tem outra tese que fala que a questão está na ignorância, né? Mas aí você faz um estudo e vê que os governantes podem até ser ignorantes, mas são cercados de pessoas com bom conhecimento. Então a questão não é ignorância, não é ignorância. Tem uma outra tese que fala que é quem te colonizou, né? Então, mas essa tese também cai por água, porque a Inglaterra colonizou um bom pedaço dos Estados Unidos, mas também colonizou a Jamaica. É isso aí. Né? Então não é bem quem... A Índia. Então não é bem quem te colonizou. O Oriente Médio. A Inglaterra repartiu o Oriente Médio, né? E também colonizou a Austrália. A Austrália é uma potência. Mas, enfim, não está na razão de quem te colonizou. E aí, um autor de um livro muito interessante chamado Por que as Nações Fracassam? Esse autor escreve bastante sobre a fortaleza das instituições. Que, na realidade, a razão para uma nação dar certo ou dar errado, ela reside na fortaleza das instituições. Se elas são instituições de finalidade extrativista ou se elas são instituições de finalidade inclusiva. Perfeito. E nas gestões de finalidade, quando você dá um passo para a gestão inclusiva, é um passo que não volta para trás. Porque se a gestão que você deixou adiante receber um legado, eles vão ser cobrados para deixar um legado. É o tal ciclo virtuoso que você falou. Então, indo nessa linha, você acha que a política ela tem uma relação direta com o que você viveu no Flamengo ou num clube de futebol? Qual a tua opinião sobre isso?
eu vejo, né? Quer dizer, eu pós-Flamengo, até contando a minha trajetória, né? Que a gente já falou do Sim, mas Flamengo. poderia não ser Flamengo, né? Poderia ser qualquer Não, clube de qualquer coisa, futebol, ou, enfim. mas essa experiência de poder aplicar numa instituição que não tinha o hábito de aplicar, né, todo o modelo de gestão, Uma que governança sempre deu certo, corporativa, de né? formar gente, de buscar as relações de causa e efeito, de ter metas claras e ter uma sistemática para acompanhar e para cobrar essas metas, de gerar uma cultura de aprendizado interno. Porque eu vejo muito essa questão de você ter as metas e cada vez ir aumentando mais o sarrafo, como a criação de uma cultura de aprendizado. Você objetivamente saber quem é que tem mais habilidade, quem tem menos habilidade para aquilo ali, né? Sim, Nas sim. diversas áreas. Isso é fundamental. A minha dúvida é se isso funcionou no Flamengo. Quando funcionou no Flamengo, e a ficha caiu para mim, porque eu sempre morei aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade. Eu amo essa cidade, gosto daqui, né? Eu sei viver no Rio de Janeiro. Mas, caramba, nossa cidade está um horror. Como o Flamengo estava lá em 2012. O Flamengo era um potencial maravilhoso, completamente degradado. O que é a cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem muito potencial, tem muita gente boa aqui, muita gente, tem muita infraestrutura já aqui, tem muita universidade aqui, tem mais de 20% da produção científica do Brasil. O que nós temos, é isso que você está falando aí, uma política extrativista. Que hoje, cada vez mais, são os mesmos políticos de sempre, que eles pensam só em eleição, eles não pensam em serviço. Eles não pensam nesses objetivos finais, eles pensam numa fala fácil que vai enganar alguém para ter a próxima eleição. E pode reparar, é crônico isso, que de 2 em 2 anos são os mesmos que estão pedindo voto. Não Tem uma mudam. frase, eu não sei quem foi o autor dela, me fugiu aqui a memória, mas a frase fala o seguinte: um bom político pensa nas próximas eleições. Um bom estadista pensa nas próximas gerações. Exatamente, né? Isso. É exatamente isso. E foi isso que mudou no Flamengo. Foi isso que mudou. Porque se olhava a instituição e não um projeto de poder. Um bom político não pode ter projeto de poder. Não é que... Porque o caminho é pela política. O caminho da transformação pacífica é pela política. Mas o que aconteceu comigo? Eu falei assim, caramba, se esse negócio do Flamengo deu certo e lá atrás eu tinha dúvida, será que não dá para fazer nada mesmo pela cidade do Rio de Janeiro? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Uma fase da vida em que eu tenho tempo. Eu falei assim, caramba. Aí fui procurar gente que já vinha procurando ajudar, né? Porque eu não sou inventor da roda, né? É claro. E aí, uma dessas pessoas me apresentou a 4 outras. Eu entrei num grupo que estudava, junto com o INSPER, lá de São Paulo, as contas públicas aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso foi segundo semestre de 17, setembro, outubro de 17. Conversei com os meus filhos, e os meus filhos conheciam o Partido Novo, aí me levaram lá para conhecer o Partido Novo. Mas eu não entrei no Partido Novo, não. E eu conheci um cara em São Paulo que falou o seguinte: Fred, para mudar isso aqui, tem que ter outro tipo de gente na política. Porque mesmo essas ajudas que eventualmente são dadas pontualmente a governos pós-eleição, o legado, que é o que vai permitir a continuidade, fica para quem não deve. E esses caras, a lógica deles é outra. Tem que entrar em campo. Eu falei, pô, bom, resumo da obra. Conheci um negócio chamado Renova Brasil, que eu não sei se você conhece. Sei, conheço, Conheci muito legal. lá no Renova Brasil. Legal, legal. E assim, o Renova pode fazer uma. O Renova é uma organização é uma organização não governamental que a política, visa formar gente para entrar na política. Quem não entende nada de política. E é uma organização sem ideal partidário, né? Simplesmente é partidário. Isso. Porque visa formar. E ali eu conheci uma garotada jovem, bem preparada para caramba. Muitos hoje já são políticos, né? E nesse processo eu conheci também o Partido Novo, com o qual eu me identifiquei muito. Mas voltando para a pergunta que você me fez, da questão da gestão, é o seguinte:
uma cidade precisa ser gerida, precisa ser com objetivos muito claros. E tem prioridades. Quais são as prioridades? Saúde, educação, segurança. Tem uma outra prioridade, que é facilitar geração de empregos, facilitar a vida dos empreendedores, dos investidores, ser atrativa. E tem que ter um olhar competitivo. Por que eu perco o mercado financeiro para São Paulo? Pelo amor de Deus, nós perdemos. O que eu estou perdendo? Por que eu estou perdendo? Por que uma pessoa que ama a cidade do Rio de Janeiro, que abriu a empresa dele aqui, que já tem uma estrutura aqui, de repente ele fala assim, não, eu vou para outro lugar. Esse livro, A Revolta de Atlas, explica muito o que é isso. Explica muito, pois é. E eu falei assim, caramba, mas dá para mudar. Só que tem que mudar, como mudou lá no Flamengo, tem que mudar o raciocínio. Eu quero trazer para a área de educação alguém que tenha uma experiência comprovada e tenha feito um bom serviço na educação. Tem história, tem sabe, assim, que sabe fazer. Você não ficar perdendo muito tempo. Essas pessoas existem. E aí eu fui aprendendo, resumo da ópera. Quando chegou no começo de 18, eu fui convidado, então, para participar da campanha do João Amoedo, para trabalhar lá. E de lá eu fui para o segundo turno da campanha do Zema, participei da transição e da montagem do governo do Zema, que está fazendo exatamente o que a gente fez no Flamengo. Legal. Nenhum secretário do governo do Zema foi escolhido por indicação partidária, o que deu briga até com o pessoal do Novo lá de Minas. O cara assim, não, mas eu participei da campanha, agora eu acho que não tem preferência. O cara que cuida do meio ambiente lá em Minas, o secretário, ele trabalhou no governo do PT. Isso deu uma brigalhada que você não tem noção. Entendeu? Imagino. Assim, Imagino. cara, mas nós não estamos contratando gente para eleição. Nós estamos contratando gente para fazer um trabalho específico sob a liderança do governador. Se ele não operar bem, pois ele é. vai sair. O cara está lá Pois até é. hoje. Entendeu? Fazendo o trabalho dele com competência. Simples assim. É isso que tem que ter. Não dá mais para nós acreditarmos que esses mesmos políticos de sempre, que mentem pra caramba e aceitam essa corrupção, porque isso tem um custo monumental. Tem muito desvio, tem muito dinheiro indo para o lado errado. Esses caras, eles criaram essa bagunça onde a gente está, porque eles se beneficiam dessa bagunça. É claro. Nós acreditarmos, porque o cara da vez é péssimo, que o anterior foi bom, pelo amor de Deus. Nós estamos construindo a nossa desgraça, que está acontecendo. Eleição após eleição, mandato após mandato, o Rio de Janeiro só tem degradação. Teve um vento a favor monumental de 2014 até a Olimpíada. Não teve vento a favor. E o que ficou no final da história, Ila? Você que é investidor. O que sobrou para a cidade? Português claro. Dívidas, problemas. Né? Um monte de instituição pública com a conta na mão, né? Caixa Econômica lá com Porto Maravilha, a própria prefeitura para pagar as contas que estão aí atrasadas. Muito pouco legado, saneamento, que era para ser feita muita coisa, não foi feito nada. E nós estamos acreditando que foi bom. Não, foi legal. Foi legal porque teve dinheiro para caramba. Mas e agora? Qual é a perspectiva? Vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro? Tem uma perspectiva de uma prefeitura nadando de braçada? Não. Quem não resolveu com muito dinheiro na mão, vai resolver sem dinheiro? Isso é econômico. Pois é. Pois é. Pois é. Bom, vamos passar a bola aqui. Eu queria passar a bola aqui para um outro assunto. Queria que você compartilhasse com a gente. Eu acho que o que você levou para o Flamengo, você aprendeu ao longo da tua vida aí nas instituições que você trabalhou ou criou, enfim, através da cultura que você absorveu nesses diversos lugares. E você me falou, você teve uma experiência na Petrobras, né? Isso. Logo no começo da tua carreira, e logo em seguida você teve uma experiência nas lojas americanas. Exatamente. Você sair de uma instituição com uma gestão pública, né? Naquele tempo, então, mais pública ainda, e encarar uma instituição
com uma área financeira ortodoxa, né? Igual até ainda hoje é conhecida como extremamente competente, eficiente nesse ponto de vista, como hoje é as lojas americanas. Como foi ali os teus primeiros dias, semanas, meses trabalhando nas lojas americanas? Você você aprendeu muito lá esse teu lado aí de olhar para o lado comercial, olhar para o lado financeiro, olhar para o negócio. Isso vem de lá? Como é que foi tua experiência lá? Eu falo até com uma curiosidade pessoal, porque tem muita gente que, não desmerecendo também o Neymar, né, como um grande jogador de futebol, um grande ídolo, né, para muitos, mas eu tenho como grandes ídolos aí o Paulo Lema e toda a equipe, todo o staff dele, que esteve ao lado dele em todas essas empreitadas, enfim, um dos livros mais interessantes aqui que a gente pode ler sobre empreendedorismo a nível mundial Sem é o Sonho dúvida. Grande, né? Sem dúvida. Exatamente. Não à toa, hoje, um grupo de brasileiros hoje controla aí grandes potências mundiais, né? A Ambev, com grandes E foram marcas aí por considerados trás, algum tempo Burger atrás, King, Kraft Heinz, e algum tempo atrás foram considerados pelo Warren Buffett os melhores administradores, né? os melhores, e de fato, aquela frase que o Brasil não é para amadores, não é mesmo. Não é. Vencer aqui em território nacional não é fácil. Quem tem uma história vitoriosa aqui é top, joga na primeira divisão, joga na É liga esse o ponto. profissional em qualquer lugar do mundo, né? E você pode Então, ver os principais executivos lá, mesmo lá fora, continuam sendo brasileiros. A maioria é brasileira. Não tem preconceito, mas é. exatamente, exatamente. É incrível. Eu tenho uma admiração franca, sincera, por toda a equipe, pela cultura que é formada por quem passa por lá. Porque todo mundo joga na primeira divisão. Não adianta. É muito difícil você pegar alguém que participou da gestão deles e que não está na primeira divisão. Eu não conheço. É. Eu não. Então, Me... vou te falar a minha expectativa, né? Quer dizer, Uhum. eu sempre fui um bom aluno, sempre gostei de desafio. Na Petrobras eu tive algumas coisas assim que eu não gostei, sabe, assim, de comportamento das pessoas. Eu olho muito princípios e valores, sabe? Uhum. Então, pô, meu chefe estava fazendo atividades no horário de trabalho fora da empresa. Cara, eu chamei a atenção dele, falei, cara, você não pode fazer isso. E aí, cara, eu fui sendo promovido. Pô, mas aí chegou uma hora que eu falei com o chefe dele. Eu fui ver que o chefe dele também fazia a mesma coisa. Aí eu falei, pô, quem tá errado nesse negócio aqui sou eu, né? E quando surgiu uma oportunidade de eu ir para Lojas Americanas, o Garantia ainda não tinha entrado. Foi em Uhum. 1980. Uhum. Ele entrou logo depois. Aí eu fui para Lojas Americanas para trabalhar na área de distribuição. Porque eu era um teórico de pesquisa operacional, então teoria dos estoques, teoria das filas, né? E eu era professor também, né? Porque na Petrobras, como eu era sempre muito estudioso, os caras me convidaram para dar aula nos cursos, eu dava aula nos cursos, e a Petrobras tinha um monte de convênio com as universidades brasileiras, eu dei aula em convênios da Maneiro. Petrobras, em turmas de engenharia, em universidade da UFRJ, na Universidade da Bahia, na Universidade do Rio Grande do Sul. Eu viajava pelo Brasil todo. Legal, E legal. também trabalhava em determinadas áreas específicas ligadas às áreas que eu dava aula para ter aquele conhecimento prático. Uhum. Quando eu entrei na Lojas Americanas, a minha missão era distribuição. Era a administração do depósito, mas principalmente controle do estoque. E aí é uma história longa, mas tinha milhões de detalhes ali que faziam com que aquilo ali não desse certo, porque eu vi logo que precisava ter uma administração do sortimento, como eu falei. Porque você tinha que encolher muito o sortimento para poder ter uma utilidade maior. Você não pode ter muita alternativa de, sei lá, não sei quantos tipos de papel higiênico, quanto tipo de cabide. Você tem que falar, não, peraí, o cliente não precisa disso tudo. Tem marcas que ele conhece, que você precisa ter, porque ele compra pela marca. Mas Uhum. tem produtos sem marca, que é sem marca. Você não precisa ter 10 alternativas de produtos sem marca, coisa desse tipo. Mas eu era muito contestado dentro daquele ambiente. A minha história que sempre permeou a minha vida.
aqui é diferente, isso não é assim, aqui é diferente, isso não é assim, aqui é... Mas eu E sempre Lasa, desafiei essas questões. e Lasa pré-garantia era assim, né? Exatamente. Aí entrou garantia, né? Final de 81, eles entraram. Fevereiro de 82, colocaram um diretor financeiro, que é um amigo meu até hoje. E em junho de 82, julho de 82, entrou o Beto Sicupira como diretor superintendente da companhia. Só que eu sempre fiquei subordinado aos caras mais antigos. Então eles iam saindo, mas eu era subordinado a eles. Então eu falava pouco. Falava com o Alcir, eu falava muito. Porque o financeiro já tinha a questão do controle do estoque. E aí ele começou a me ouvir muito nas minhas opiniões sobre o sortimento. Eu mostrei os estudos que eu tinha feito, sabe? Os caras começaram a conversar comigo, aquilo fazia sentido para eles, entendeu? Estou falando assim, bom, isso foi rolando. Quando chegou em 85, eu fiquei subordinado ao Beto, diretamente a ele. Porque aí todo o pessoal mais antigo que fazia parte da diretoria já tinha saído. 84, 85. Aí eu falei com o Beto na lata. Falei, cara, se vocês não resolverem isso, esse negócio não vai para frente. E olha como é que são as coisas. Aí ele convidava outras pessoas para serem o cara para cuidar da área comercial. Porque, na verdade, eu achava que isso era para mim. Eu era muito matemático, sabe? Mas aí ele chamava o cara não aceitava. E eu não conseguia entender como é que o cara não aceitava. Eu falei assim, porra, é a atividade do coração da empresa, né? Por que o cara não aceita um negócio desse? Bom, um belo dia ele chegou para mim e falou, Fred, o negócio é o seguinte, cara, você não quer fazer isso não? Porque, porra, você acredita nisso, eu acredito nisso. Foi assim. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Eu sei que precisa fazer. Não, você vai aprender. Aí eu falei, mas então eu preciso organizar, preciso botar o cara aqui para fazer o meu papel, tudo que ele já gostava, assim, porque qual é a filosofia que eu acho que é a mais forte desse negócio todo? É a filosofia de gente. Na verdade, eles são uma máquina formadora de gente. Que eu É quero verdade. É verdade. Você sabe É qual verdade. sabe qual é o principal pilar desse negócio? Que tem desde que eu comecei as avaliações de desempenho, que começaram lá em 81, 82, você não tem muitos itens na avaliação de desempenho, mas tem um que é implacável. Você tem que identificar na tua equipe uma ou duas pessoas que tenham potencial para um dia vir a te substituir, fazendo o teu trabalho melhor do que você faz. Legal. Isso Legal. é muito forte. Legal. E isso o teu chefe imediato controla. Legal. O que significa? Eles fizeram isso o tempo todo. Eu aprendi a fazer isso. Apadrinham determinadas pessoas. É um garoto, mas é um garoto espiroqueta que o presidente da companhia sabe quem aquele garoto é. E vai lá, conversa. A maioria não dá certo, hein, Ilan? Não é? Mas o que dá certo, porra, é para a vida toda. É para a vida toda. É isso. E outra coisa, deseja que o cara seja um empreendedor dentro da organização. Vai criando possibilidade do cara virar um empreendedor. E aí, quando eu fui alçado da diretoria, na época de compras, que era que cuidava de todo o sortimento, é um negócio fundamental da empresa. Cara, eu nunca tinha sido comprador na minha vida, entendeu? Eu falei assim, porra, eu não estou preparado. Cara, eu não estou preparado para isso, sabe? Assim, e aí aquelas stock options altíssimos, sabe? Falei, meu Deus do céu. Mas se eles estão fazendo isso, eles devem saber mais do que eu, né? Exatamente. Então é assim, Exatamente. cara, eu passei assim, eu tenho até uma frase que eu falo hoje, que eu gosto, que é a seguinte, dá a chance, quer dizer, você só vai saber mesmo quando você colocar a qualidade do bife, quando você colocar na frigideira, entendeu? Então é assim, e tem uma frase do Sam Walton, né, que era um livro que a gente lia lá, porque o Sam Walton era um ídolo lá, do Walmart, que era assim, trate as pessoas como você deseja que elas sejam. Olha que frase. Legal. Porque no teu olhar,
já está o crédito ou o descrédito, né? Então, dali para Legal. frente, cara, eu fui embora, né? E eu progredi muito rápido, foi muito bom para mim. Porque tem esse lado, Eu tô não é, anotando, eu tô anotando o que a gente está falando aqui. não tem uma aula, sabe, assim. E é claro que o cara Aham. vai te expondo. Fred, você vai para os Estados Unidos, você vai fazer um curso com 2 professores de Harvard, você vai fazer isso, porque vai abrindo frente. Você tem que visitar as lojas tais, loja tal. Eu fui lá, o cara está fazendo isso, vai lá ver. E outra coisa, quando volta, faz uma reunião grande e você explica tudo que você aprendeu para todo mundo. Não é de graça, não. Quer dizer, Você não- eles te empoderam, eles te Numa dão situação ferramentas, acima da tua capacidade daquele momento, que é para eles te você ter o dão, avanço. eles te dão as ferramentas para você empreender internamente, É isso. empoderado, e te cobram, É isso. e te controlam, e te É isso. controlam bem. Legal, Acima da tua legal. capacidade, que você vai ter que se Vai ter que ir além. é drama, entendeu? Eu gosto da frase assim: os grandes aprendizados são no drama. É quando você aprende alguma coisa que você não sabe, nem que você não sabe, entendeu? Eu acredito pra Legal, caramba nisso. legal. Mas, por outro lado, tem uma confiança, um ambiente que, pô, de promoção, que também quando você consegue, cara, pô, essa é a essência da vida, na minha opinião, entendeu? Pois é. E quanto tempo você ficou lá? 15 anos. É uma grande medalha no peito, né, Fred? Sem dúvida nenhuma. Não, até hoje eu me relaciono com o Beto. Na minha passagem pelo Flamengo, assim, o Beto queria saber como é que estava, como é que não estava. De 3 vezes por ano, nesse meu processo de vir para a política, uma das pessoas que eu fui Uhum. procurar foi ele. Entendeu? Legal, Assim, legal. ficou um relacionamento. Por E quê? o Beto, e o Beto, por muito tempo, tentou fazer algumas influências na administração pública, de É isso levar, que eu por estou exemplo, a falando. Falcone. O É Beto isso. tentou Mas é disso que eu estou muito falando, eu tempo, né? acompanhei isso. Levar a Falcone para os gestores públicos, para aqueles partidos antigos ainda, né? Não, fez no E, governo de Minas com a Aécio, não ele, né? pois Ele, um é, grupo de pessoas. exato, Fez exato, aqui no Rio, exato. todo o primeiro trabalho lá de segurança do Sérgio Cabral. Tinha gente Foram, do Falcone lá dentro direto, na área de educação, foram sabe? experiências bem sucedidas. O ponto é que não foram continuadas, né? Por quê? Porque, para quem. Olha aí as políticas extrativistas mostrando as caras, né? É isso aí. Porque esse livro, Por que as Nações Fracassam, é uma das maiores pesquisas feitas nesse sentido. Inclusive, pesquisaram o Brasil, pesquisaram muitas nações africanas e viram que não é ignorância. O caminho para fazer as pessoas sabem. O Falcone foi lá mostrar para o Aécio, para os demais em Minas, o que devia ser feito, quais indicadores tinham que ser acompanhados, quais metas tinham que ser batidas. O ponto é que quem pegou não quis continuar aquilo. Ou então quem fez não quis dar continuidade para o próximo também. Ou enfim, N razões que fizeram o ciclo parar. O ciclo não deu a volta, né? É Então, exatamente isso. é interessante. Eu tenho, evidentemente, aqui a ideia do nosso papo não é promoção partidária, nem promoção ideológica, mas eu tenho essa questão apartidária, a questão da gestão de governo, com uma governança corporativa, uma gestão por metas Simples e assim. objetivos. Exatamente. Não importa a cor da camisa que você vista, mas isso é fundamental para a gente. Por que a gente não pensa em gerir o Estado como a gente gera a nossa casa, como a gente gera a nossa empresa? E Né? principalmente uma cidade que, para gerir, não tem que estar discutindo tema nacional, ideológico, nada disso para gerir uma cidade. Eu falo assim, cara, para varrer o chão, precisa de vassoura e braço. É verdade. Pô, É verdade. é isso que a gente precisa, sabe? É verdade. Eu vou te dizer, se o Rio de Janeiro tivesse bem funcionando, eu não estava aqui. Não estava.
É porque eu cheguei E, à seguinte conclusão. Essa e, conclusão eu eu, cheguei e, eu mesmo. acho, e eu acho, Fred, desculpa te. A nossa omissão, ficar só torcendo para dar certo, a nossa omissão levou à situação em que nós estamos. Nós somos É responsáveis. verdade. Fred, fazendo aqui uma intervenção rápida, é óbvio que muita gente, muitos profissionais, muita gente engajada, boa, cabeça boa, pensa em fazer isso, mas primeiro, ou não tem tempo, ou segundo, desacredita um pouco da política, né? A nossa política ficou desacreditada. E, e eu penso, e também, mais uma vez, independente do partido aqui, mas que cabeças boas, que têm uma boa história, que tem muito a agregar e que, pô, deixam de curtir netos, deixam de curtir filhos, deixam de curtir, pô, uma idade mais tranquila e poder viajar pelo mundo e curtir a família para se dedicar aí a causas políticas e a nossa sociedade. Eu acho que É isso é isso. uma coisa nobríssima, cara. É uma coisa nobríssima. Nobríssima. Quem se dispõe a fazer isso, independente do partido, mas se Mas é isso dispõe a fazer mesmo. isso com a É isso ótica mesmo. estadista, pô, é fantástico. É É o que eu estou querendo fantástico. fazer. E no Partido Novo eu encontrei muita gente parecida. Ainda insuficiente, viu, Ivan? Insuficiente do que Uhum, é necessário. Tem muito pouca uhum. gente ainda. Só para você ter uma ideia, o Novo ele faz um processo seletivo. Ele não aceita qualquer pessoa para ser candidato. Não adianta só Legal, ter potencial para voto, não. É o único legal. partido que faz isso. Tem que Ele ter abriu o virtude. processo, ele abriu o processo seletivo em 65, em 68 cidades. Uhum. Só vai ter candidato em 33. Por quê? Não é Porto Alegre não vai ter, Goiânia não vai ter. E sabe por quê? Não é porque não tem. Você acha que não tem nenhuma pessoa capacitada em Porto Alegre, com experiência em gestão bem-sucedida e ficha limpa, para ser candidato? Claro que tem. Mas o cara não quer ser. Porque ele vê na política algo que vai sujar a vida dele, né? Afasta, Botar uma afasta, interrogação. E outra coisa, ele afasta. tem a vida bem-sucedida dele no negócio dele. Ele vai sair para ganhar menos, para fazer. Aí o cara fala assim: pô, ainda vou sair para ganhar menos, ainda vou levar tinta, sabe? É isso que eu estou buscando fazer. E tem um exemplo maravilhoso no governo de Minas Gerais, do Zema, que tem até uma trajetória parecida com a minha. Não passou por clube de futebol, mas é um varejista, né? Legal, O varejista tem legal. muito isso de lidar com gente, porque varejo depende de gente pra caramba, né? É claro, gente em todas as pontas, né? Gente em todas as Exatamente. pontas. E você tirar, você trabalhar para aquela equipe, em equipe, para que a equipe é que faz a diferença, né? E isso Legal, é no poder legal. público também. E muita coisa legal é o seguinte: muita gente gabaritada no poder público, entre os funcionários públicos. O problema está na liderança. É essa liderança que tem que ser trocada. Entendi, Como era no entendi, Flamengo também. entendi. Fred, a gente está indo aí para os minutos finais. É uma pena porque o próprio Instagram derruba a gente. É isso Então, mesmo. a gente começou a live ali uns 2, 3 minutinhos antes das Isso. 6. Nós estamos Então, mais a ou menos gente com 5 minutos aí pelo meu temos controle. aí uns 5 minutos. Então, vamos avançar aqui para as nossas considerações finais. Primeiro, eu quero te agradecer muito por esse papo. Quero dizer que é uma honra conversar com uma pessoa, conversar contigo. É uma honra, é uma aula, é um aprendizado. Eu como empreendedor, como Obrigado empresário pelas palavras. jovem, fico feliz aqui, fico contente de absorver. Eu fiz aqui diversas anotações aqui no meu caderninho do nosso papo. Foi realmente muito produtivo. Foi uma aula aqui para mim, espero que para quem tenha assistido. Espero que a gente possa fazer mais e mais, Vambora, enfim, tô compartilhar esse disposto. conteúdo com mais pessoas. Quero te dizer que você é de fato aí uma pessoa inspiradora. Te agradecer também por ter virado a chave, especialmente no clube que eu torço. Então, pô, obrigado aí em nome do meu coração de torcedor aqui pelo nosso querido time. Você é flamenguista, né? Eu sou. E até a gente falou sobre isso, mas você também falou que na tua gestão tiveram não flamenguistas nela, Sem né? dúvida. Que E é todo mundo cargos trabalhando duro técnicos. para valer, para conseguir fazer as coisas. Exato.
Olha, tivemos aqui uma pergunta se será gravada. Será gravada, depois podem pescar aqui o que a gente falou no perfil da BR. No meu Instagram, no IGTV, fica sempre lá, todas as lives que eu faço. Maravilha, no nosso da BRA também ficará. E a gente, se você me permitir, depois a gente pega algumas pequenas pílulas aqui do nosso assunto. Tá autorizado e a gente vai. Beleza, a gente também vai te lançando. Peço autorização para fazer o mesmo nas minhas redes. Com certeza. Beleza. E quero dizer que, como cidadão, como membro aqui da nossa sociedade carioca, brasileira, eu fico feliz em ver uma pessoa com teu histórico, com a tua bagagem, que podia estar passeando pelo mundo, curtindo tua família, aí tá engajado em querer melhorar, em querer fazer o bem, em querer fazer coisas melhores aqui para nossa querida cidade. Que eu sou carioca também e moro no Rio por opção. Eu morei em São Paulo, né? Muita gente que trabalha no mercado financeiro teve que ir, mas eu voltei por opção. Então, queria te agradecer muito, dizer que você tem aqui um amigo e um verdadeiro admirador e dizer aqui em nome da BR, em nome de quem nos ouve, que, poxa, foi muito construtivo, foi muito gratificante trocar essa ideia com você, Fred. Obrigado, Ilan. Olha só, nós estamos só 1 minuto e meio de acabar. Eu vou pedir para todo mundo que quiser me conhecer melhor, me acompanhar nas minhas redes sociais, no Sou Fred Luz, e passar uma mensagem final. O Rio de Janeiro tem um potencial muito maior do que o Flamengo tinha lá em 2012. A nossa cidade é um espetáculo. É muito possível que ela tenha um motivo de orgulho para todos nós, que tem uma educação que atraia negócios. Precisa mudar completamente a forma de ser governada. É possível. Na minha vida, eu sempre enfrentei desafios. Estou disposto a enfrentar esse desafio, mas não sou salvador da pátria nem mito. Vai ter que vir todo mundo junto para nós conseguirmos fazer dessa cidade a cidade espetacular na que a gente vive. Legal, Fred. Abração. Valeu, outro. Tudo Até mais, bom. gente. Pessoal, dúvidas, por favor, muito obrigado podem nos encaminhar. A todo mundo que tá aqui, hein? E dúvidas podem nos encaminhar diretamente, que a gente também pode tocar essas dúvidas direto com o Fred e a gente volta para vocês. Valeu, Ilan. Tudo de bom. Valeu. Abraço. Abraço a todos. Tchau.